Vocês já passaram por aquela situação em que um simples evento transforma completamente sua percepção da vida e de si mesma? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira que jamais vou esquecer. Um dia em que a restauração de uma antiga tela revelou muito mais do que cores e texturas. E o restaurador provou que tinha um dom que ia muito além da arte. Deixem-me explicar como tudo começou e por que esse dia mudou completamente a dinâmica do meu trabalho. Eu sou a Clara, tenho 30 anos e sou curadora de arte em uma galeria renomada na capital há 6 anos. Sempre tive uma paixão profunda pela arte, mas ultimamente a rotina e a burocracia do trabalho têm me deixado um pouco insípida. Meu noivo, o Felipe, de 33 anos, é um advogado brilhante e atencioso, mas está sempre imerso em seus casos, e nossa vida a dois tem se resumido a planos adiados e jantares silenciosos. Recentemente, a galeria adquiriu uma tela antiga e valiosa, uma obra-prima do século XIX que precisava de uma restauração minuciosa. O Ricardo, o diretor da galeria, é muito meticuloso e exigiu o melhor profissional do mercado. Pesquisamos e o nome de um restaurador, o Lucas, de 36 anos, veio à tona. Ele era conhecido por seu trabalho impecável e por ter uma abordagem quase mística com as obras. Ele tem mãos mágicas, Ricardo me disse, com um tom de reverência. Liguei para ele numa segunda-feira e, para minha surpresa, ele conseguiu encaixar o trabalho para o dia seguinte, terça-feira, 9 da manhã. A galeria ainda estava fechada para o público quando a campainha tocou. Fui atender com minha habitual blusa de seda e saia lápis, pronta para o dia de trabalho. Quando abri a porta, não estava preparada. Lucas não era nada do que eu esperava de um restaurador de arte. Ele era alto, com uma postura elegante, cabelos castanhos ligeiramente bagunçados e olhos cor-de-mel que pareciam ler minha alma. Tinha uma aura de mistério e calma que me desarmou instantaneamente. Bom dia, sou o Lucas, vim para a tela. Ele disse com uma voz suave, mas com uma profundidade que me fez estremecer. Claro, pode entrar, respondi, ajeitando a echarpe que nem sabia que estava desajeitada. Vou te levar à sala de restauração e te mostrar a obra. Felipe já tinha saído para o escritório, como fazia todos os dias às 7h30. Levei Lucas até a sala onde a tela estava cuidadosamente coberta. Expliquei a história da obra e os danos visíveis. Ele ouviu atentamente, fazendo perguntas precisas sobre a pigmentação e a técnica original, anotando tudo num pequeno caderno de capa de couro. Seus dedos eram longos, com algumas manchas de tinta que denunciavam seu ofício, mas havia uma delicadeza quase musical na forma como ele tocou a tela. Vou precisar de alguns dias para a análise inicial e para começar o trabalho delicado. Eu acredito que levarei uns 5 dias no total, se não surgirem surpresas. 5 dias. Algo me dizia que seriam os 5 dias mais transformadores da minha vida. No primeiro dia, mantive distância. Trabalhava no meu escritório, que ficava perto da sala de restauração, enquanto ouvia o suave roçar dos pincéis e o murmúrio de Lucas com a tela. Eu estava determinada a manter nossa relação estritamente profissional. Mas quando levei uma xícara de café para ele, nossos dedos se roçaram levemente no pires e uma corrente elétrica percorreu minha espinha. Tá muito concentrada, não é? Ele comentou casualmente antes de esticar os braços acima da cabeça, revelando a linha definida dos músculos sobre a camiseta simples de algodão que parecia abraçar o seu corpo. Desviei o olhar rapidamente, murmurando algo sobre a carga de trabalho e saí dali antes que ele percebesse o rubor em minhas bochechas. No segundo dia, Ricardo avisou que teria que viajar para uma convenção em outra cidade e só voltaria no fim de semana. Senti uma pontada de nervosismo com a ideia de passar os dias inteiros sozinha na galeria com o Lucas, mas me convenci de que estava sendo ridícula. Ele era apenas um profissional fazendo seu trabalho e eu era uma mulher adulta, noiva há 3 anos, com um homem que amava. Mas quando o Lucas chegou naquela manhã, algo tinha mudado. Ele estava mais à vontade, como se tivesse capturado algo no meu olhar no dia anterior que lhe deu confiança. Depois de 1 hora de trabalho, bateu na porta do meu escritório, onde eu fingia trabalhar.
Desculpe incomodar, mas preciso da sua opinião, ele disse parado na porta. Ele já estava com um avental de trabalho sujo de tinta, mas isso só o tornava mais interessante. Encontrei uma técnica de subcamada que pode ter sido usada para dar mais brilho à cor. Pode vir ver? Segui-o até a sala de restauração, consciente demais da minha respiração acelerada. O espaço parecia menor com ele dentro, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. Veja aqui, ele apontou para uma parte da tela iluminada por uma luz especial. Aproximei-me para olhar e senti o seu calor irradiando, seu cheiro, uma mistura de terentina, madeira envelhecida e algo unicamente masculino invadindo meus sentidos. Precisamos decidir se vamos usar um solvente mais potente para remover essa camada secundária, mas isso pode alterar sutilmente o brilho original, ele explicou, virando-se para mim. Estávamos próximos demais. Eu podia contar cada cílio em seus olhos cor-de-mel, notar a pequena pinta próxima ao lóbulo da orelha. Por um instante fugaz, imaginei como seria sentir aqueles lábios nos meus. Faça o que for melhor tecnicamente, respondi com a voz mais firme que consegui encontrar. Ele sorriu, um sorriso lento que pareceu iluminar seu rosto inteiro. Sempre faço. O duplo sentido pairou no ar, não dito, mas claramente presente. Saí da sala de restauração sentindo como se tivesse corrido uma maratona, meu coração batendo descompassado. Passei o resto do dia evitando a sala, mas consciente de cada movimento dele pela galeria. O suave arranhar dos pincéis, o cheiro de tintas, cada ruído parecia amplificado. Quando meu celular tocou às 4 da tarde, quase pulei da cadeira. Era Felipe, dizendo que um caso de última hora o prenderia no escritório e dormiria na cidade vizinha, voltando apenas na manhã seguinte. Senti uma mistura de alívio e pânico. Estaria sozinha na galeria com o Lucas, não só durante o dia, mas com a possibilidade de ficar até mais tarde. Quando Lucas terminou o trabalho do dia, já estava escurecendo. Ele veio até o meu escritório, onde eu revisava os catálogos, tentando acalmar os nervos. Terminei por hoje, anunciou, recostando-se no batente da porta. Ele havia tirado o avental, mas a camiseta ainda marcava os contornos do corpo dele. Está perfeito, respondi, evitando olhar diretamente para ele. Quer uma água antes de ir? Aceito, disse, aproximando-se enquanto eu pegava um copo. Sentia sua presença atrás de mim, não tocando, mas próximo o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Seu noivo não vem hoje? A pergunta pairou no ar como um convite não dito. Virei-me, o copo na mão, e me vi presa entre ele e a mesa. Nossos olhares se encontraram e uma tensão quase palpável encheu o espaço entre nós. Reunião fora da cidade, respondi simplesmente. Lucas pegou o copo da minha mão, seus dedos roçando nos meus por um segundo a mais do que o necessário. Bebeu a água em um gole longo, seus olhos fixos nos meus acima da borda do copo. Quando terminou, colocou o copo na mesa ao meu lado. É uma pena, disse ele, mas o tom sugeria exatamente o contrário. Ficar sozinha numa galeria grande como essa? Meu coração disparou. Estávamos em território perigoso e eu sabia que deveria recuar, colocar distância entre nós, reafirmar os limites profissionais. Mas algo dentro de mim, algo que eu mantinha adormecido há muito tempo, estava despertando. Estou acostumada, consegui dizer, minha voz mais rouca do que pretendia. Ele sorriu, aquele sorriso lento e confiante. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Tirou um cartão do bolso e deixou sobre a mesa. Qualquer coisa mesmo. E então, sem mais palavras, virou-se e saiu, deixando para trás apenas o seu cheiro e uma sensação de possibilidades perigosas pairando no ar. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei na cama, repassando cada olhar, cada palavra, cada momento de tensão. Estava lendo sinais errado? Estava imaginando um interesse que não existia? Ou pior, estava deliberadamente ignorando os limites que sabia que não deveria cruzar. Quando a manhã chegou, eu estava exausta, mas estranhamente alerta.
Tomei um banho demorado, vesti-me com mais cuidado que o normal, passei um perfume leve, disse a mim mesma que era apenas para me sentir bem, para recuperar minha confiança, mas sabia no fundo que estava me preparando para ele. Lucas chegou pontualmente às 9 horas. Traía um pequeno estojo de madeiras raras. Pensei que poderíamos discutir algumas molduras para a exibição futura, disse casualmente. Como discutir projetos futuros com clientes é normal. Não precisava, respondi, mas aceitei o gesto, convidando-o para ver as opções na mesa da galeria antes de começar o trabalho. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Descobri que ele tinha uma paixão por história da arte, não só pela restauração em si, e que via cada peça como uma janela para o passado. Ele não era apenas um restaurador, mas um verdadeiro historiador com um toque de poeta. E por que continua aceitando trabalhos pessoais em vez de só manejar uma equipe maior? Perguntei, curiosa. Ele me olhou por um longo momento.